Olá! Bora falar sobre um tema fundamental da nossa história, a luta contra a escravidão no Brasil. Muitas vezes, a gente aprende essa história com umas peças faltando, sabe? Hoje, vamos conectar os pontos entre as fugas, as revoltas e a criação dos quilombos para entender de vez como a resistência era, na verdade, a grande regra do jogo. E para começar, vamos direto a uma pergunta que ainda gera muita dúvida. Será que as pessoas escravizadas simplesmente aceitavam a situação delas de braços cruzados? A resposta é um sonoro e definitivo não. A verdade é que resistir não foi algo que aconteceu de vez em quando. Foi uma constante, uma realidade de todo o período da escravidão. E isso nos leva direto para o nosso primeiro ponto. A gente precisa derrubar o mito da escravidão passiva. Essa ideia, por muito tempo, criou uma visão totalmente distorcida da nossa história. Então, o ponto principal é esse aqui. Lutar contra a escravidão não era a exceção, era a regra. Era, na verdade, a resposta mais humana e direta à violência e à crueldade do sistema. Para cada ato de opressão, nascia um ato de resistência. Tá, mas como essa resistência acontecia na prática? Ela tinha várias caras, várias formas bem organizadas. Vamos dar uma olhada nas principais. Bom, a gente está falando de fugas, que podiam ser de uma pessoa só ou de grupos inteiros. Além disso, tínhamos as revoltas e as insurreições, que eram confrontos diretos. E como resultado de tudo isso, especialmente das fugas, vinha a criação de comunidades livres. E é justamente aí que nasce um dos maiores símbolos dessa luta toda, os quilombos. Mas, afinal, o que era um quilombo? Olha, um quilombo era muito mais do que só um esconderijo. Era uma nova sociedade, uma comunidade autônoma, criada por quem conseguia fugir. Ali, eles reconstruíam suas vidas, resgatavam suas culturas e, claro, organizavam a defesa daquela liberdade conquistada a duras penas. E para a gente ter uma noção do tamanho e da importância disso, não tem exemplo melhor do que o famoso Quilombo dos Palmares. É até difícil de imaginar o que foi Palmares. Não era um vilarejo, não. Foi o maior quilombo da história do Brasil, um lugar que resistiu por quase 100 anos. Era praticamente uma nação, com sua própria organização social, política e militar. Por isso, se tornou o grande símbolo da resistência negra no país. Certo. Agora vamos amarrar todas essas pontas. A relação entre a violência da escravidão, as fugas e a criação dos quilombos é uma linha reta, uma clara relação de causa e consequência. A lógica é bem simples de seguir. Pensa comigo. Tudo começa com a causa, que é a opressão do sistema escravista. A consequência direta disso é a resistência, seja por meio de fugas ou de revoltas. E o resultado final, o grande objetivo dessa luta, era a formação dos quilombos, que eram verdadeiros territórios livres. Agora que essa conexão está bem clara, que tal a gente testar como esse raciocínio pode aparecer em provas, como no Enem ou em vestibulares? Bora para um teste rápido. Vamos começar com uma questão de múltipla escolha. Lembrem daquela linha de causa e consequência que a gente acabou de ver. Vamos às opções. A diz que as fugas atrapalhavam os quilombos. B diz que os quilombos eram o resultado direto das fugas, um tipo de refúgio. E C diz que as duas coisas não tinham nada a ver uma com a outra. Exato, a resposta certa é a B. Faz todo sentido, né? Os quilombos nasceram das fugas. Eles eram o objetivo, a materialização do sonho de liberdade que movia cada ato de resistência. Agora, uma para a gente pensar um pouquinho mais. Baseado no que a gente conversou, como a própria história de Palmares já é o suficiente para desmentir a ideia de passividade. A resposta ideal seria algo assim. A capacidade de Palmares de durar quase um século, com toda a sua organização social e militar, prova que a resistência não era só um ato de desespero isolado, mas sim um projeto ativo e muito bem organizado para construir uma sociedade livre. Vamos para a nossa última pergunta de múltipla escolha. Pensando em tudo que a gente viu, qual a melhor forma de entender a formação de um quilombo? As opções são A, um ato isolado de desespero, B, uma tentativa de negociação, ou C, um ato coletivo e organizado de resistência. E a resposta correta, sem dúvida, é a C. Gente, pensem bem. É impossível criar e manter uma comunidade inteira, autônoma e segura no meio de um território hostil, sem muita organização, planejamento e defesa coletiva. Os quilombos são a maior prova da resistência organizada. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Se a resistência era a norma, por que será que aquela imagem de passividade ainda insiste em aparecer? Por que essa história de luta, de organização e de coragem muitas vezes fica em segundo plano nos livros e nas aulas? Fica aí a provocação para a gente continuar pensando.
Obrigado pela companhia e até a próxima.